Olá, salve Maria, paz e bem. Venho aqui a pedido do nosso Padre Rodrigo, nosso querido Padre Rodrigo, falar um pouco sobre um tema que ele pediu que eu abordasse com vocês, que são as virtudes teologais e as virtudes cardeais, né? O que são essas virtudes e qual a importância dela para um caminho de santidade? Então, antes de mais nada, eu queria ler para vocês uma pequena história de São Maria Vianney, São Cura d'Ars, para mostrar qual é importante a virtude de uma alma, a uma pessoa, e quando ela está na desgraça. Então vamos lá? Um dia o Santo Cura d'Ars passava, como sempre, entre duas filas de gente para ir à igreja. Parou perto de um caçador, que tinha a espingarda pendurada no pescoço, e ao seu lado um lindo cão de caça. O santo se inclinou a acariciar o cão, dizendo: "Que magnífico cão!" Depois fixou alguns instantes os olhos no caçador e dizendo, falou: "O Senhor seria desejável que a sua alma fosse tão bela como a do seu cão. Assim se reduz a alma de um cristão sem a graça de Deus. Vale muito menos que um cão." Então, essa história do Santo Cura d'Ars, ele vem mostrar para nós a importância dessas virtudes, né? Colocamos essas virtudes em atos reais na vida da santidade, nessa caminhada rumo ao céu. Então, vamos começar com o tema virtudes cardeais, né? O que são elas? Então, ela é a prudência, temperança, fortaleza e justiça. Eu vou fazer um pouco de resumo de cada uma delas para que nós possamos elencar junto com as virtudes teologais que virão a seguir. Então vamos lá. A prudência. O que seria a prudência, né? Seria o reto agir, a prevenção, a precaução. A temperança. O que seria essa virtude? É o autocontrole, o autodomínio, a renúncia, a moderação, né? Nesses dias atuais, né? Como falta moderação em nossa vida. Organizar nossa sexualidade. Essa virtude não permite que sejamos escravos. A temperança, ela nos controla, ela ajuda a nos tirar o domínio do mal, né? Conseguimos colocar um autodomínio, frear nossos sentimentos. Depois temos também a fortaleza. A fortaleza leva-nos a preservar as coisas difíceis, resistir à mediocridade, evitar omissões. É a virtude dos mártires, santos, é a ousadia dos apóstolos. A fortaleza leva-nos a enfrentar os golpes da vida. A justiça é a virtude da vida comunitária e social. Respeito à dignidade, à igualdade, à veracidade, né? Nesses tempos atuais. Quanta mentira existe no ar, né? A veracidade é muito importante. Direitos e deveres ao outro, à comunidade e à sociedade. Esses aqui são as virtudes cardeais. Essas virtudes levam-nos a uma virtude cristã. Continuando aqui. Eu fiz a pesquisa aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, que é muito importante para qualquer dúvida que nós possamos ter, consultar. É de grande auxílio, de grande ajuda na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Então, eu peguei um pequeno resumo também, como eu fiz aqui na minha folha, eu peguei um pequeno resumo aqui do Catecismo para poder explicar um pouquinho mais aprofundado, para que vocês possam entender o que são essas virtudes cardeais. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. O homem sagaz discerne seus passos. Provérbios 14, 15. Sede prudentes e sóbrios para vos entregardes as orações. 1 Pedro 4, 7. A prudência é a regra certa. Então, a importância disso, né?
que um homem sagaz discerne seus passos. Aonde vou colocar meu passo? Aonde eu quero ir? A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que é devido. O que é devido. Fortaleza, a virtude moral que dá seguranças nas dificuldades, firmeza, constância na procura do bem. Temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, né? Então, essas virtudes cardeais, nós seres humanos, se for por elas mesmas e sem um fim real em Deus, eu posso fazer o mal com essas virtudes. Mas, porém, se eu tiver fazer essas virtudes ao serviço do Senhor, quantas graças, né, possamos receber. Vamos falar um pouquinho das virtudes teologais, diferentes das cardeais. Porque as virtudes teologais, o que são elas, né? São dons dados por Deus. Tem um padre que fala uma frase muito bonita, que são sementes que Deus dá ao homem, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, se paramos para analisar essas virtudes teologais em forma de semente, né? O que é a fé? O que é a esperança? O que é a caridade? Tem 1 Coríntios 13, do 3 ao 7. Eu vou ler aqui na Bíblia, permissão para ler, né? Para vocês, um pouquinho. Que Paulo explica com palavras cheias do Espírito Santo o que é a caridade. Se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que palavras lindas essas de Paulo, né? Desse santo. Que sua coragem, com sua audácia, com seu testemunho de fé, com as virtudes cardeais e as virtudes teologais, elas fazem essa fusão e criam santos. A Igreja Católica é a escola dos santos. Nós devemos viver essas virtudes juntas, unidas, para que possamos crescer. Com aquela sementinha desses dons teologais, elas fazem florar as cardeais. Então, nas virtudes teologais, vou falar um pouquinho para vocês aqui de novo, no Catecismo da Igreja Católica, né? A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A fé viva age pela caridade. Gálatas 5,6. Então as virtudes teologais são essas. Fé, esperança e caridade. São esses dons dados por Deus. Essa pequena semente que tem que cair em terreno fértil para que possa crescer, florescer. E ali, nessa linda árvore que vai se formar, muitas pessoas possam se abrigar debaixo dessa sombra da onipotência, do reflexo de Deus. Então, eu gostaria um pouquinho só também agora de falar um pouco sobre as virtudes da esperança. A esperança é a virtude teologal, pelo qual desejamos como a nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo, né? Hoje o mundo, ele vive numa situação muito difícil,
Quantas pessoas hoje já perderam a esperança, né? Ah, eu vou fazer o mal mesmo, porque neste mal eu não vou ganhar nada, o mundo já está perdido, né? Esse Brasil não tem jeito, ah, aquela pessoa não tem jeito. Sempre coloca a falta de esperança, né? Nós não apoiamos nossos pensamentos, as nossas vontades em Deus. Colocar aquela pessoa em oração. Quantas pessoas que estão ao nosso redor podem dar esse testemunho dessa graça da esperança, a graça de uma mãe que nunca desistiu? Temos Santa Mônica de exemplo, né? Tanto que orou para Santo Agostinho conhecer o caminho do Senhor. Então isso é esperança. Não desistir, colocar nas mãos de Deus. E são atos que temos que todo dia confiar. O ato de fé. Todas essas três características que eu falei aqui para você sobre as teologias teologais necessitam de atos. O ato de fé, um ato de esperança e um ato de caridade. Eu tenho que colocar isso em prática. Porque nessa semente que Deus colocou em meu coração, com essas práticas, eu começo a adubar. E nessa situação, a árvore começa a crescer, a florescer. E esses ramos vêm atingindo as virtudes cardeais. A caridade, como diz Paulo, ela, num pequeno resumo que eu fiz aqui, ela impulsiona, né? Ela ajuda-nos para o caminho da santidade. A caridade nos leva a amar com a virtude, cardeais, junto com a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça. Ela vai me levar a um ser que Deus quer que eu seja, né? Um ser santo. Um dia tem uma jovem falou assim, eu não sei o que Deus quer de mim. E eu falei, eu sei o que Ele quer de você, Ele quer que você seja santa. Né? Porque o Senhor fala na Bíblia, né? Seja santo porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E o padre também fez uma pergunta, né, para mim, ele falou assim, qual santo, né, que viveu essas virtudes, tantos teologais como cardeais? Para mim, a pessoa que eu acho que viveu isso 100%, foi essa Nossa Senhora aqui, essa nossa mãezinha, que ela conseguiu mostrar as virtudes. Ela mostrou ao mundo que as virtudes cardeais e teologais em uma pessoa faz atos maravilhosos. E a minha resposta ao Padre Rodrigo, que perguntou para mim, um santo que conseguiu viver para mim 100%, foi a Nossa Senhora. Porque, ó, vamos colocar aqui a prudência. Nossa Senhora, ela observou todas as prescrições das leis. Seu agir perfeito, né, na prudência, né? Então, eu separei aqui um pouquinho o resumo das virtudes cardeais de Nossa Senhora. Lógico que ela merece, daria para escrever um texto, mas como para ser curta a aula aqui, mas dinâmica, eu separei um pouquinho das virtudes cardeais de Nossa Senhora. Nossa Senhora observou todas as prescrições das leis, seu agir perfeito, uma prontidão, uma oração, uma mulher de oração, a Virgem do Silêncio, né? Ouvir a voz de Deus. A fortaleza na alma que não podia se abater pelos maiores perigos que Nossa Senhora passou junto com o menino Jesus, né? Que fortaleza de alma que Nossa Senhora tem. Imagina também a fortaleza de Nossa Senhora na hora da paixão do nosso Senhor. As 7 dores de Nossa Senhora. Então, você vê que a Nossa Senhora, a fortaleza, ela conseguiu viver a prudência, a temperança, né? O controle, a virgindade perfeita, humildade, né? Aquela frase de Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor.
Ela mostra quem é o Senhor é. Ela é humilde. Ela tem um autocontrole, obediência, renúncia. Tudo isso ela tem na temperança, Nossa Senhora. E por fim, né, a justiça. Perdão das injúrias que lhe foram feitas. Nossa Senhora é generosa. A prontidão para poder atender nas bodas de Canaã. A sua prima Santa Isabel. Você vê ali no pequeno trecho que fala de Nossa Senhora ali, que assim que ela já recebeu a mensagem, ela estava pronta para ir ajudar a sua prima Santa Isabel. Obedeceu à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus. Ordenada em todas... A Nossa Senhora ela sempre foi... além de generosa, a paixão que ela sofreu naquele momento, ela sabia que tudo aquilo era para um bem maior, né? Que a sua vida, a doação da vida dela e do filho dela, seria para um bem maior, de seu povo e da humanidade. Então Nossa Senhora ela conseguiu viver as cardeais 100%, as teologais nem se falam, né? A fé, né? Na anunciação do anjo. Você pega o momento que ela pega aquela fragilidade daquele menino, Nosso Senhor Jesus Cristo no colo, vê aquela fragilidade dele, mas ela sabe que ali está Deus. Ela tem essa fé. A esperança, né? Se nós tivermos esse olhar de Nossa Senhora, que esperança. Você vê tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Minha caridade, né? Olha o que Nosso Senhor faz na cruz. Deixa ela para nós, para a nossa vida, como nossa mãe. Tomara que essa pequena aula aqui sobre as virtudes teologais e cardeais possam ajudar-nos a crescer na fé. Que essa comunidade, Jesus Eucarístico, com seu fundador, Padre Rodrigo, e essas virtudes, e essas práticas dessas virtudes no dia a dia dos seus filhos, Padre Rodrigo, para que eles possam crescer em santidade, crescer na justiça, na prudência, fortaleza, temperança, e que os dons dados por Deus, como sementes, a fé, a esperança e a caridade, sejam brotados, irrigadas pela santa comunhão. Amém? A paz e bem, salve Maria, e até a próxima.